Palavra de honra. Meus amigos, o coronavírus não vai sair dos noticiários tão cedo. Tem muita gente que ainda não tem a menor ideia do perigo que corremos e continua de forma ingênua a viver como se a pandemia não existisse. Essa ignorância acomete a todas as classes sociais e culturais do Brasil, dos mais ricos aos mais pobres, e deve ser um dos fatores, ou se não, o fator principal do aumento dos casos, que sobe diariamente e acumula 9 mortes em nosso país. Em contato com algumas pessoas desinformadas, percebe-se que ainda há dúvidas se a pandemia é grave ou não. É grave sim, é gravíssima. Como em toda crise, há também aproveitadores. Em São Paulo, foi veiculada a notícia de que ambulantes estão produzindo tal álcool gel, misturando álcool líquido comum com gel incolor para espuma de barbas e vendendo a preço baixo. É inacreditável ter ciência de coisas dessa natureza. As pessoas precisam se inteirar dessa tragédia mundial. No Irã, por exemplo, morre uma pessoa a cada 10 minutos, segundo informa o site G1. A coisa é séria, é seríssima. Se puder, fique em casa. Se você tem mais de 50 anos, fique em casa. O coronavírus não morre instantaneamente. Segundo estudos amplamente divulgados por sites confiáveis, há um tempo de sobrevida depois de expelido pela tosse ou espirro. Para esse vilão virulento, a vida continua, sim. Dependendo da superfície, ele pode continuar a infectar humanos. Caso uma gotícula seja espargida pela tosse sobre uma superfície de aço inox ou plástica, ela continuará viva por até 3 dias. Se for papelão, por até 24 horas. Entenda que há necessidade de limpar até mesmo os produtos que são entregues em sua casa, pois poderão estar contaminados. Superfícies como cobre, por exemplo, mantêm o vírus vivo por até 4 horas. E na poeira, 40 minutos. A 2h30. Vamos encarar com consciência a situação. A crise é mundial e o brasileiro, muitos, continuam alienados a discutir ainda se é grave, se acreditam ou não acreditam no problema. Repito, o problema é gravíssimo. É tão grave que o sistema de saúde público ou privado já dá sinais de esgarçamento, de não suportar a quantidade de casos que se avolumam diariamente. A Organização Mundial de Saúde diz que os sintomas mais comuns do novo coronavírus, responsável pela doença Covid-19, são febre, tosse e dificuldade de respirar. De acordo com a entidade, muitos pacientes podem ter dores pelo corpo, congestão nasal, coriza, dor de garganta ou diarreia. Esses sintomas são geralmente leves e evoluem gradualmente. O Ministério da Saúde alerta que em alguns casos da Covid-19, a febre pode não existir como sintoma, como por exemplo em pacientes jovens, idosos imunossuprimidos ou que, em algumas situações, possam ter utilizado medicamento antitérmico. Devemos ficar atentos, cuidar dos nossos idosos, afastá-los das crianças e dos contatos habituais. Os cumprimentos com abraços, apertos das mãos, beijinhos estão proibidos e a distância mínima de 1 metro a 2 entre pessoas deve ser respeitada. Repito, se puder, não saia de casa. Ontem, os números oficiais dos casos reportados ultrapassaram os 600 contaminados e esses são os números do governo. Chega de
tolices, a coisa é seríssima. Fique em casa e só procure a rede de saúde em caso de extrema necessidade. Lembrem-se que as médicas, os médicos, enfermeiros e enfermeiras, socorristas, profissionais da saúde continuam acumulando plantões e trabalhando em vários hospitais, não só para poderem sustentar suas famílias, mas também nesse momento porque são os verdadeiros heróis anônimos, heróis que se dedicam à preservação da vida. Trate-os com respeito. Eles arriscam a própria vida todos os dias, a cada consulta, a cada internação, e continuam corajosamente em seus postos, auxiliando-nos nessa que é, com certeza, a pior de todas as crises mundiais, a pior de todos os tempos. E tenho dito, palavra de honra.